Salve, salve galera, um bom dia para vocês, é isso aí, excelente quinta-feira para todos vocês, meus queridos, minhas queridas alunas. Mais uma vez estamos aqui ao vivaço para você, meu aluno e minha aluna que está acompanhando aí da sua casa, TV Justiça, ao vivo. É isso mesmo, pessoal, hoje nós vamos ter iniciando, que hoje já tem muita aula bacana aqui, você já viu a programação, né? Vamos estar iniciando com física, isso mesmo, vamos estar iniciando com física, com o professor Rafael, tá? Que ele vai dar todos os detalhes dessa aula fantástica. Eu estou aqui já empolgado para começar a assistir essa aula também, que eu vou estar acompanhando com vocês. Mas gostaria de lembrá-los também que as aulas aqui do EducaDF estão acontecendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Justiça, toda terça e quinta é ao vivo. Isso, procure nossos caminhos de comunicação pela Secretaria de Educação e o EducaDF para você também ir participando dessas aulas. Terças e quinta de 9 ao meio-dia e à tarde. Pô, acordei um pouquinho mais tarde, eu estudo à tarde, eu queria assistir à tarde. À tarde a gente tem reprise desses programas, que é TV União 11.1 ou Canal 11, dependendo aí do seu sistema aberto, tá bom? Então você sempre vai estar à sua disposição. E esse aqui que eu vos falo sou eu, seu professor Otoniel Linhares, que estou aqui abrindo as portas e as alas do EducaDF para os nossos maravilhosos professores que sempre estão por aqui, toda terça e quinta ao vivo, tá certo? Pessoal, vamos lá, sem muita conversa, eu quero estudar. Isso é importantíssimo, eu sei que você está empolgado. E esse cara aqui, essa fera da física, também está empolgado em transmitir, porque ele já me falou aqui nos bastidores, está assim, louco para dar suas aulas, está com muita saudade de vocês. Ele vai falar melhor, ele é lá da Regional de Taguatinga, os alunos dele estão ligados. Manda para cá, EducaDF, entra em contato aí também que você consegue acessar e falar conosco, beleza? Rafael, é com você, meu garoto. Obrigado, boa aula, Antoniel. tudo de bom. Obrigado. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o movimento uniforme, tá? Um assunto essencial do primeiro ano. E para que a gente possa começar a interagir um pouquinho mais, eu sou o professor Rafael Andrade, eu sou professor de Física do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga, Brasília DF, né? O famoso CEMEIT. E eu vou estar com vocês hoje explicando um pouco desse conteúdo de movimento uniforme e também falando um pouquinho sobre o nosso projeto de astronomia. Lá a gente tem o ensino médio em tempo integral e a gente tem também essas abordagens para os projetos que tanto de astronomia quanto de robótica, que vocês vêm comigo lá pela manhã, para os alunos que estudam à tarde. A gente vai começar falando da introdução, mostrando alguns passinhos. Pode colocar o primeiro slide para mim, por favor? Isso. O movimento uniforme, ele é um movimento realizado por um corpo que percorre distâncias iguais em tempos iguais. No MU, o corpo não necessariamente precisa estar se movimentando em linha reta, em círculos ou em qualquer outra forma. Basta que a sua velocidade escalar se mantenha a mesma durante todo o movimento. Então, pessoal, para que a gente possa começar a entender o movimento, a gente tem que pensar um pouco nas características dele. Então, o movimento uniforme, ele percorre tempos iguais, né? Ele percorre distâncias iguais. Então, se ele anda, por exemplo, 1 metro, ele demora 1 segundo, durante todo o trajeto ele vai fazer sempre essa mesma velocidade. Ou seja, sempre andando 1 metro a cada segundo. Então, essa repetição ela é importante para a gente conseguir entender como funciona o movimento. Então, o movimento, como eu falei para vocês, ele independe se ele está em linha reta. Antigamente a gente tinha uma nomenclatura de movimento retilíneo uniforme. Hoje em dia a gente não utiliza mais porque não tem mais a necessidade de a gente falar que o movimento é retilíneo em si, né? Porque ele pode também estar se movimentando em círculo, ele pode estar se movimentando com outras trajetórias e ainda assim ele ser uniforme, tá? O que vai ser mais essencial para esse movimento ser uniforme? Basta que ele tenha essa movimentação sempre de distâncias iguais em tempos iguais, certo? Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a pensar um pouco sobre como funciona esse movimento, né? E aí é possível que a gente possa prever, tendo a equação horária, a gente consegue prever aonde esse móvel vai estar com o passar do tempo. Isso que é importante para a gente, porque aí isso denota que a gente conseguiu realmente entender o movimento, consegue prever essas movimentações dele, consegue descobrir em quais posições ele vai estar, em qual tempo, sem necessariamente ter que ir ali fazer na prática aquele movimento, certo? Pode passar para o segundo slide, por favor?
Nesse slide aqui, a gente começa a falar sobre as características principais e as principais equações que denotam esse movimento. Como toda função, ela depende de alguma coisa, aqui eu coloquei no canto para vocês, ó, vocês vão ver lá, S é igual a Ft, ou seja, o espaço, que é o S, ele é uma função do tempo. Toda função, ela depende de alguma coisa para acontecer. Nesse caso, ela depende do tempo. Então, significa que com o passar do tempo, essa função, ela vai mudar o espaço, ou seja, a posição que esse móvel ocupa no espaço, ela vai mudar, certo? Então, sempre lembrando daquele conteúdozinho lá da matemática, função, você vai estar trabalhando aqui. Como é uma função que é uma equação de primeiro grau, você vai ver que nenhum sinal aqui, nenhum número está ao quadrado. Isso vai demonstrar para a gente que a equação está no primeiro grau e também vai mostrar para a gente que o gráfico dela, posteriormente, ele vai ser uma reta. Porque, lembrando que as associações o grau da equação, ele determina para a gente ali como vai ser o gráfico, né? Então, a equação de posição, S é igual a S0 mais V vezes o tempo. Lembrando que em várias anotações que vocês podem ver de alguns livros aí, o V acompanhado do T aqui, assim como em muitas equações, ela mostra para a gente que há uma multiplicação, tá? Mesmo o sinal não aparecendo. Algumas literaturas que vocês consultam por aí podem aparecer sem o sinal do ponto, que é a multiplicação. Mas aí, estando os dois juntos, sempre que você vê os dois juntos ali, indica que há uma multiplicação, tá? O S, que vem no início da equação, ele mostra para a gente a posição final do móvel, ou seja, até onde esse móvel vai alcançar, certo? Já essa posição inicial, denominada S0 aqui, ela é a posição de onde o móvel parte, ou seja, onde ele começou a se movimentar, tá? É importante a gente falar que a posição inicial, ela pode ser zero, tá? Mas ela também pode não ser zero, porque alguns alunos, eles têm a mania de falar assim, falou S0, é zero. Só que a posição inicial, ela nem sempre é zero, tá? O movimento pode ter começado já em 1, 2, 3 metros, alguma posição referente a isso. Por quê? Por exemplo, isso é muito comum de acontecer quando a gente tem um circuito que tem voltas, né? Que a gente tem a volta do mesmo circuito, então cada vez a gente pode começar numa posição diferente. A função de posição, a gente tem um mnemônicozinho, que é um macete que a gente sempre lembra para ajudar a lembrar a fórmula. Por quê? Vários alunos eles têm dificuldade de memorizar as fórmulas e é um passo importante. Mas mais que memorizar, a gente também tem que entender o que a fórmula diz para a gente. Um passo muito fácil que a gente sempre utiliza nas aulas é usar pequenas frases que vão ajudar a lembrar isso. Primeiro aqui a gente tem S0 mais VT, pela própria sonoridade a gente já consegue ligar. Eu costumo falar sempre para os alunos que o movimento uniforme ele é o primeiro movimento que a gente aprende, quando a gente está entrando aqui na cinemática. Então, ele é como se fosse a primeira fase da vida da pessoa, como se fosse uma criança. Então, a criança, ela precisa sempre de uma coisa só para ser feliz. Aqui, ó, só sorvete. Então, sorvete, aqui, ó, ele vai te ajudar a lembrar essa informação, certo? Então, toda vez que você pensar, você lembra, o que a criança precisa para ser feliz? Só sorvete, certo? Então, só sorvete, ele vai ajudar você a memorizar, né, essa fórmula, e aí você vai ser capaz de lembrar em vários momentos como é que funciona isso aí. Lembrando que o S é posição final, o S0 a posição inicial, o V é a velocidade e o T o tempo. Lembrando que nesse movimento, como a velocidade vai ter sempre movimentos iguais, distâncias iguais em tempos iguais, então você vai ter uma velocidade média, ou seja, uma velocidade que ela vai ser constante. Começou o movimento com 1 metro por segundo, na metade do movimento ele continuará com 1 metro por segundo e ao final ele permanecerá com 1 metro por segundo, tá? Ela não pode variar. Caso haja alguma variação na velocidade, você está falando de um outro movimento. Hoje a gente vai falar só sobre o movimento uniforme, então velocidade sempre constante, tá bom? Aqui, ó, na segunda parte do nosso diagrama, que está em vermelho aí, vocês vão ver que a velocidade também é uma função do tempo. Só que o que acontece?
Como a gente já falou, a velocidade ela é constante. Só que todo número constante, zero é um número constante, ele não varia. No nosso caso, a gente não pode utilizar zero, porque se não tiver a velocidade, não vai estar, o móvel não estará em movimento. Então, vai ser uma velocidade constante, porém diferente de zero, tá? Então, a gente tem que sempre firmar isso daí, não se esquecer de que, apesar de a gente ter vários números que são constantes, inclusive o zero não vai poder ser utilizado nesse momento, porque vai descaracterizar o movimento do objeto, tá bom? E por último, a gente fala sobre a aceleração. Como a gente falou que a velocidade é constante, por consequência, a aceleração tem que ser igual a zero, tá? Uma vez que você não pode variar a velocidade, e a aceleração é justamente a característica que faz essa velocidade variar, a gente tem que manter ela igual a zero para que a velocidade permaneça constante e o nosso movimento seja uniforme. Então, lembrando daquele passinho, o movimento uniforme, a principal característica é ele varia, né? Ele tem posições iguais em tempos iguais, ou seja, ele anda 1 metro em 1 segundo, sempre 1 metro por segundo. Então, a velocidade constante ela é a principal característica do movimento uniforme. Vários enunciados de vários problemas, eles causam a dificuldade da gente começar a entender entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A principal dica é observar o que ele pede no enunciado. Então, ao longo do enunciado, ele vai falar para você algumas palavrinhas-chave. Por exemplo, um móvel com velocidade constante. Independente do que vem depois, você já entendeu que a velocidade é constante, só pode ser movimento uniforme, tá? Se ele falar para você que a aceleração é constante, aí você vai estar falando do movimento uniformemente variado, beleza? Passa para o próximo slide, por favor. Classificação dos movimentos. Como a gente estava falando, é muito importante a gente saber que a posição ela varia com uma velocidade constante, certo? Tanto que eu frisei para vocês, uma velocidade constante diferente de zero. Essa velocidade constante, ela pode ser positiva e pode ser negativa, ela só não pode ser zero. Então, ela sendo positiva, ela vai fazer para a gente o papel com um movimento que vai progredir, né? Então, a velocidade sendo positiva, o movimento vai progredir, ele vai avançar, ele vai ganhar distâncias. E com isso a gente vai ter a primeira classificação. Então, para classificar o movimento é importante a gente sempre observar o sinal da velocidade, tá? Então, o sinal da velocidade ele vai falar para a gente que tipo de movimento a gente vai ter. Se o movimento vai ser progressivo ou retrógrado, tá? O movimento progressivo, vocês vão ver aí no tópico 2, ele vai acontecer toda vez que a velocidade for positiva, ou seja, maior que zero. Então, velocidade maior que zero, movimento progressivo. E assim, por exemplo, ele começa lá no ponto zero, e aí 1 metro por segundo, né? Passou-se 1 segundo, ele vai estar na posição 1 metro. Passou-se 2 segundos, ele vai estar na posição 2 metros. E assim sucessivamente, certo? Tendo a velocidade positiva, o nosso movimento, ele começa a caracterizar, e aí a gente pode falar que ele é progressivo. Então, progride, ele ganha distâncias, ele vai estar cada vez mais distante do ponto de origem dele, certo? Que é aquele S0 que a gente colocou na fórmula, lembra? Então, o S0 é a posição inicial, a partir desse ponto ele vai ganhando distâncias, tá? Se a velocidade for positiva. Caso a velocidade seja negativa, esse movimento ele vai tender a voltar para a origem, tá? Ou seja, velocidade negativa, o movimento volta para a origem. Então, ele vai estar um pouquinho distante da origem e aí ele vai retornar para a origem, tá? Então, velocidade negativa, movimento retrógrado. A palavra é um pouquinho estranha, é um pouquinho antiga, mas a gente consegue compreender fácil. Retrógrado, ele está retrocedendo, ou seja, ele está voltando. É uma coisa já do princípio. Então, ele vai estar distante da origem, certo? E ele vai começar a retornar para a origem. Então, se ele estava lá no início do movimento em uma distância de 10 metros e ele anda a menos 2 metros por segundo, significa que a cada segundo ele vai andar 2 metros, só que no sentido retornando para a origem. Então, no primeiro instante, ele vai estar na posição 10, que é o S0, T0, né? Aí depois ele volta 2 metros, o primeiro segundo, aí ele vai passar para a posição 8, depois ele vai passar para a posição 6, depois para a posição 4, até chegar na origem. A partir da origem ele vai andar negativamente. Para quem se lembra,
o plano cartesiano ele vai servir como orientação para a gente, tá? Lembra eixozinho X, eixo Y, e aí esses dois eixos horizontal e vertical, eles vão trabalhar para a gente saber quando a distância vai ser positiva. Se você pegar e tiver dificuldade com esse conteúdo, lembra sempre, os eixos eles têm um cruzamento ali, a partir do momento que o eixo X encontrou com o eixo Y, o ponto é zero. Dali para trás vai ser negativo e dali para frente positivo. Lembrando sempre de observar que no plano cartesiano tem duas setinhas que elas indicam o sentido positivo, tá, da nossa reta. Tranquilo? Então, classificação de movimentos, resumidamente, a gente vai falar assim. Toda vez que a velocidade for positiva, tá, ele vai avançar, ele vai progredir, logo o movimento será progressivo. Tá? Se a velocidade for negativa, o nosso movimento vai ser um movimento retrógrado. Tranquilo? Então, anotem aí direitinho. Próximo slide, por favor. Aqui a gente começa a falar de um assunto que ele é um pouco mais complicado, que é a questão dos gráficos. Por que o gráfico é um pouco mais complicado? Porque no gráfico você vai ter que observar a função, né, que você está trabalhando, e você vai ter que observar também aquele ponto que a gente falou, se a velocidade é positiva ou negativa. Então você classifica ele primeiro e vai facilitar você fazer o seu gráfico. Você vai ver aí na tela que a primeira reta, ela está tratando do espaço e do tempo. Está lá marcado, ó, no eixo Y o S de espaço e no eixo X o T. Uma coisa que você vai ver que vai ser sempre comum a todos os gráficos que a gente vai apresentar, eles têm no eixo X o tempo, tá? Do lado do primeiro quadrinho aí, você vai ver que tem uma fórmula que está escrita assim, V é igual a ΔS sobre ΔT, igual a CTE. Isso indica que é igual a uma constante, tá? Lembrando que o CTE aí é só uma abreviação para dizer que ele é constante. O ΔS e o ΔT, vocês já viram anteriormente que eles são variações. O que são variações? Variações, eles são uma porção que ele vai pegar a posição que o móvel está no momento e vai tirar a posição que ele já estava antes. Então, ele pega a posição final e tira a posição inicial. Então, o ΔS, a gente vai conseguir definir ele através do S final menos S inicial, certo? Então, a posição final dele menos a posição inicial vai dizer para a gente qual é a variação de espaço. Ou seja, se eu estiver numa posição de 4 metros, estou na posição 4 metros, certo? E aí, eu andei dali mais 2 metros, a minha posição final foi 6. Eu estava na posição 4 inicialmente, fui para a posição 6. Então, desses dois espaços, entre a posição 4 e a posição 6, eu andei 2 metros. Essa foi a variação de espaço que ocorreu para mim. Então, eu andei 2 metros para poder chegar na posição 6. Como eu posso saber isso de maneira mais simples? 6, que é a posição final, menos 4, que é a posição inicial, dá 2, correto? Então, esses dois que a gente vai ter aí, ele vai indicar para a gente essa variação de espaço. Por que é importante a gente sempre frisar nessa variação? Ela não aparece só aqui no MU, não. Ela aparece na matemática, ela aparece também em alguns outros conteúdos que vocês vão ver, MUV. E toda vez que você vê esse símbolo do delta aqui na física, ele indica variação. E essa variação, nesse caso aqui, é uma variação de espaço. A variação de tempo, que aparece logo embaixo, ela costuma ser só o tempo final. Por quê? Quase sempre a gente começa o movimento com o tempo zero. Não é uma regra, tá? Mas é uma coisa que acontece muito. Se o tempo for zero, na hora que você for fazer a subtração lá, por exemplo, o meu tempo era 10 segundos, meu tempo final, e o meu tempo inicial era 0. 10 menos 0 vai dar 10. Então, essa variação quase sempre é o tempo final. Ocorre alguns casos que ele fala para você, lembrando que o movimento iniciou-se após 30 segundos. Então, quando ele falar para você que começou já com o tempo já transcorrido, ou seja, o tempo já tinha passado, aí sim
você vai fazer essa variação. Mas lembrando, o procedimento é o mesmo, tá? Você vai pegar o tempo final e vai tirar o tempo inicial. Então, tempo final menos tempo inicial é igual a variação de tempo, tá? Então, essa divisão entre os dois vai ser constante. Tranquilo? Bom, o primeiro gráfico ali, ó, como eu falei para vocês, espaço-tempo, certo? Vocês vão ver que a reta azul, ela indica aqui, ó, a velocidade maior que zero, tá? Então, V maior que zero, velocidade positiva, ela parte do ponto inicial, S0, e vai subindo, ganhando posições, tá? Lembrando que a variação desse caso aqui, ó, sendo ele uma reta positiva, né, um movimento progressivo, se você observar, do ponto inicial ele vai só crescendo. Lembrando que os valores aumentam para a posição em Y. Então, essa subida da reta aqui na vertical indica que está subindo, aumentando os valores, certo? Então, aumentando os valores aqui, isso só pode ser um movimento progressivo, porque o movimento progressivo, ele avança, né, ele ganha novas posições, correto? Na reta vermelha, vocês vão identificar aí que a velocidade está menor que zero. Ela sendo menor que zero, o movimento é retrógrado. Então, ele começa a retornar, né, e ele vai se aproximando do eixo X. No eixo X aqui, como vocês podem ver, é onde o eixo do espaço encontra com o eixo do tempo. E aí aqui a gente tem o ponto zero, que é o ponto de origem ali, tá? E aí vocês vão voltando posições. O movimento progressivo ganha posições, então ele aumenta, sobe em direção ao o eixo Y aqui. Já o movimento retrógrado, ele decresce, ele vai voltando posições, tá? Então, por isso que a reta vai descendo aqui. No nosso segundo gráfico aí, a gente tem um gráfico falando sobre a nossa aceleração. Falando sobre a velocidade. A velocidade aqui, você vai ver que ela está no eixo Y e o tempo novamente no eixo X. A velocidade, ela, por ser uma velocidade constante, você vai ver que forma uma linha reta. Ó. Essa linha reta, ela indica o quê? Ela indica que o nosso movimento, ele tem a velocidade constante. Então, começou aqui, ó, independente do valor qual for, positivo, né? Sei lá, 5, 10. E aí, com o passar do tempo, ó, cada passagem de tempo aqui, ó, ela continua exatamente no mesmo ponto. E ela permanecendo nesse ponto, favorece a gente no seguinte caso. Toda vez que eu observar essa equação, eu sei que a velocidade vai ser a mesma. Então, o gráfico fica mais fácil de fazer. No MUV, que é o próximo movimento que vocês vão ver, que é uniformemente variado, vocês vão ver que a velocidade ela também varia com o tempo. Então, a gente não vai ter essa retinha aqui tão fácil. No gráfico, a reta vermelha, ela indica para a gente a velocidade, né, negativa. Por isso que ela está abaixo de zero. Se você observar aqui, ó, acima do eixo do tempo, positivo, abaixo do eixo do tempo, negativo. Então, velocidade, como eu falei para vocês, você só precisa calcular uma vez, que é como a velocidade é constante, ela vai permanecer a mesma. Então, você calculou lá no início, você vai saber. Se você achou, por exemplo, 10 metros por segundo, que é uma velocidade extremamente rápida, você vai estar aqui, ó, marcou ela, 10, né, positivo, então ela fica acima do eixo, marcou e ela vai ser 10, tanto com 1 segundo, com 2 segundos, com 3 segundos, com 4, 5, 6 e até 10 mais para o quanto você precisar. Beleza? A mesma coisa acontece com a velocidade negativa. Você calculou ela lá no início, você achou, sei lá, menos 2 metros por segundo, que é o exemplo que a gente tinha dado anteriormente. Então, menos 2. Passou aqui o primeiro, menos 2, né? Aí vai menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. E aqui o tempo ele vai passando nessa linha. Então, ao passar do tempo aqui, você vai notando que não há nenhuma variação, ó, uma linha reta. E isso aí indica pra gente que a nossa velocidade é constante, independente dela ser positiva ou negativa. Na aceleração, que é o terceiro gráfico, agora sim a gente chegou na aceleração, ele é muito fácil de fazer por 2 motivos. Primeiro, no movimento uniforme, a gente está trabalhando com um movimento que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero.
Então, quando a gente coloca aqui para calcular a aceleração, que é uma fórmula similar à fórmula da velocidade, você vai ver, ó, aceleração, ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT, então a gente vai ter o resultado aqui igual a zero. Por quê? Se o resultado for qualquer número que não for igual a zero, ele vai causar para a gente uma variação na velocidade. A partir do momento que a velocidade ela variar, isso vai fazer com que o nosso movimento deixe de ser um movimento uniforme. Lembrando para vocês, a característica principal do movimento uniforme é a velocidade constante. Para que a velocidade seja constante, a aceleração tem que ser zero. Então, ele tem que percorrer espaços iguais em tempos iguais. É chato, a gente fica ali remoendo isso aí, mas se você observar esse pontinho, você nunca mais vai errar, beleza? Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem o primeiro slide do nosso exemplo. A gente vai falar um pouquinho da equação principal e à medida que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente nos nossos canais de comunicação, tá? A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão. S é igual a 100 mais 8 vezes o tempo. Determine em que instante esse móvel passará pela posição de 260 metros. Se você observar aqui, ó, essa fórmula, ela parte da mesma fórmula que a gente já aprendeu, que é a fórmula do sorvete lá. S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Então, primeiro passo que você vai fazer é identificar quem é quem dentro dessa equação. Se S é igual a 100 mais 8t, o 100 aqui ele vem logo no início, certo? Então, ele só pode ser a minha posição inicial, meu S0. O 8, ele vem junto com o tempo. O termo que está junto com o tempo na nossa equação é o termo que representa a velocidade. Então, lá na primeira linha da nossa resolução, ó, tem lá S0 mais VT. Igualando as duas coisas, você vai ver que S0 é o 100 e o V é o 8. Por que é importante a gente frisar isso? Várias questões de múltipla escolha, tanto no PAS quanto no Enem e em vestibulares, eles trazem para a gente o quê? Eles trazem uma equação igual a essa e ele pede para você alguns pontos. Por exemplo, ele pede para você determinar a velocidade inicial, a velocidade, ele pede para você determinar a posição inicial, ele pode pedir para você determinar uma posição no espaço, né? Ele pode te dar o tempo e determinar isso daí. Então, quando ele vai pedir para a gente algum tipo de posição, ou ele quer pedir para a gente que a gente faça algum cálculo referente à posição inicial, se você substituir o tempo por zero, você vai conseguir encontrar a posição inicial. Se você conhecer bem a fórmula, isso se torna desnecessário, porque você sabe que a posição inicial ela já está ali inserida na fórmula, na função do S0, tá? Mas substituindo isso aí por zero, ó, o V ali é 8, né? 8 vezes 0 dá 0. Então, S para o tempo igual a 0 vai ser igual a 100. E aí a gente encontra a posição inicial, correto? Então, pensando por esse lado aí, você já consegue diminuir o seu tempo de resposta e você consegue marcar uma opção mais facilmente. Em itens que tem múltipla escolha, ele pode pedir para você também, para você determinar a velocidade. Em vez de você chegar e fazer aquele cálculo V é igual a ΔS sobre ΔT, você pode utilizar, né, a própria fórmula já para definir. Lembrando que você tem que conhecer a fórmula original, o S é igual a S0 mais VT, para que você consiga efetivamente comparar as duas, tá? Então, passando para a nossa primeira linha da solução aqui, ó, a gente tem S é igual a 100 mais 8 vezes o tempo. Esse 8 vezes o tempo aqui, como a gente lembrou, 8 indica a velocidade. Ele falou para a gente que a posição que o móvel vai passar é a posição 260. A posição final, como a gente falou desde o início, quando a gente começou a falar da equação, a posição final é representada por S. Então, se você conhece a equação, o que você vai fazer? Substituir o valor que ele te deu na posição. Substituindo o valor pela posição, você vai conseguir saber quanto tempo ele vai demorar para chegar nesse ponto, tá? Então, observando aqui, ó, S, eu substituí por 260, certo? Então, o S a gente substituiu por 260
para que a posição dele, que ele quer, que ele passou para a gente consiga encontrar o tempo. Lembrando que, por ser uma equação de primeiro grau, o método de resolução sempre é o mesmo. Você isola a variável, tá? Que é o número que você não conhece, o valor que você desconhece. Isolando essa variável, você consegue achar esse valor. Lembrando que para cada equação que você tiver, você só pode ter uma variável. Por quê? Para o método de isolamento funcionar, você precisa que a sua equação ela não tenha muitos valores a se descobrir. Então, uma variável só para cada equação. No caso, se você possui um número maior de variáveis, 2, 3 e etc., você vai precisar descobrir uma fórmula para cada um. Tá? Aí você entra naquela questão de sistema matemático. Aqui, a gente tem só uma variável, por isso a gente pode aplicar a resolução apenas isolando a variável. A nossa variável aqui é o t, que é o tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu montei aqui a minha equação. Como o 260 está do lado de lá, o 100 e o 8t estão do lado de cá, eu vou pegar e vou passar o 100 para lá. Se eu jogar o 100 para lá, o meu 260 aqui, que ele está positivo, né? O 100 está positivo do lado de cá. Quando eu passar ele para o outro lado, eu vou inverter a operação dele. Se ele está positivo, ou seja, ele está somando, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar negativo, certo? Então, 260 menos 100, 160. Por isso, você vai observar na terceira linha nossa aí, ó, que 8t é igual a 160. Então, esse 160, ele apareceu aí justamente porque o meu 260, ele foi subtraído, né, 100 unidades, que é o correspondente que estava desse lado de cá, correto? Então, 8t é igual a 160. Mas, professor, quando o senhor falou que passou, que estava do lado de cá para lá. Tranquilo. Só que o que acontece? Quando a gente fala de uma equação, você tem uma regra que chama identidade matemática. Então, tudo que você faz de um lado, você faz do outro, e essa igualdade, ela indica para os dois lados. Então, se 160 é igual a 8t, eu posso dizer também que 8t é igual a 160, certo? E eu só peguei e troquei as posições, para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, 8t é igual a 160, o 8 está multiplicando. Então, se eu for passar ele para o outro lado, ele tem que trocar a operação que ele está fazendo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 160 vai ter o 8 ali, só que o 8 vai passar dividindo, certo? Então, t é igual a 160 sobre 8, t é igual a 20 segundos. Pessoal, esse primeiro exemplo, ele mostra para a gente de maneira bem prática como trabalhar. Ele é muito útil para a gente também revisar um pouco sobre como funcionam as equações. Quando a gente fala muito de equação de primeiro grau, equação de segundo grau, identificação de equação e etc e tal, é bom que a gente sempre saiba o que a gente precisa em cada equação para poder resolver ela. O primeiro ponto que a gente fez para identificar a solução desse problema foi saber qual a equação que partia a equação principal. Como ela é uma função horária do movimento uniforme, a gente já sabia que ela só podia ser S igual a S0 mais VT. Lembrando para vocês, sorvete, né? Então, sendo S igual a S0 mais VT, e uma equação de primeiro grau, fica fácil a gente começar a resolver ela. As equações de primeiro grau, elas têm uma peculiaridade, porque elas são muito tranquilas para resolver, desde que elas tenham um número de variáveis iguais ao número de equações. Como a gente está trabalhando com uma equação só, a gente tem só uma variável. Pode aparecer de outro jeito? Pode. Ele poderia ter colocado ao longo do enunciado aqui para a gente descobrir a velocidade. Ele podia ter dado os valores de tempo, ele podia ter dado valores de posição e a gente descobriria a velocidade. Com a velocidade média descoberta, aí a gente encaixaria ela aqui na nossa equação e então poderia resolver. É muito comum a gente ter em vários problemas do ensino médio a interpretação. Porque os problemas que a gente trabalha a nível de ensino médio, eles requerem que você pense um pouco mais para resolver. E aí você tem que consultar todos aqueles exercícios que você já fez anteriormente. Nesse período agora é muito importante que a gente revise bastante o conteúdo que a gente viu em sala,
Porque em sala a gente teve um tempo maior, conseguiu observar essas pequenas peculiaridades do exercício. Vários professores estão passando várias listas para vocês e é importante a gente sempre estar revisando isso daí, tá bom? Antes de passar para o próximo exemplo, eu queria falar com vocês rapidamente de um projeto que está tendo na minha escola. Nós estamos trabalhando com o ensino médio em tempo integral desde o ano retrasado. Ano passado eu assumi lá no EIT, e aí a gente começou a trabalhar com robótica e astronomia. No ano passado a gente teve um resultado muito positivo, foi o nosso primeiro ano, a gente conseguiu a classificação para o nacional e também conseguimos o vice-campeonato. A gente foi vice-campeão nacional no ano passado da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esse ano a gente está com ela atrasado por causa do coronavírus, da pandemia, né? A gente está com as aulas restritas. Hoje vai ter uma live que vai falar sobre isso. Procura lá no site da OBA para vocês se informarem. Todo mundo que está participando da Olimpíada de Astronomia, dá uma olhada nessa live hoje que a gente vai precisar consultar para ver maiores informações. A gente está um pouquinho perdido ainda com a relação se vai voltar, se vai ter esse ano ainda. Então, esse ano, nessa live você vai ter essas informações, beleza? Outra coisa que eu queria frisar com vocês também, pessoal, é em relação aos gráficos. Quando a gente está falando de equação de primeiro grau aqui, se a gente fosse resolver o gráfico agora, o nosso gráfico seria uma equação de primeiro grau, o gráfico da equação de primeiro grau é uma reta. Nesse caso aqui, a minha velocidade ela é positiva, tá? Sendo a velocidade positiva, nosso movimento, primeiramente, ele é progressivo, certo? Segundo, o nosso movimento sendo progressivo, a gente tem o indicativo de que a nossa reta ela vai ser uma reta crescente, né? Uma reta que ela vai do ponto de origem e vai aumentando, certo? Essa reta que vai estar aumentando para a gente, lá no gráfico, tem como voltar um slide, por favor? Para me mostrar aqui, ó. No nosso caso, seria essa reta azul, tá? Essa reta azul, ela representa para a gente um movimento progressivo. Lembrando que no movimento progressivo, a velocidade é maior que zero. Então, essa é uma função que a gente chama de função crescente. Crescente é que ela vai aumentando com o passar do tempo, tá? Então, toda vez que o movimento ele for progressivo, ou seja, a velocidade dele for maior que zero, a gente vai ter um movimento uniforme, que vai ser um movimento progressivo e a sua função vai ser uma função crescente. No gráfico, a gente resume isso tudo com essa retinha subindo aqui, tá? Lembrando, o gráfico pode ter velocidade negativa? Pode. Se o gráfico tiver velocidade negativa, vai ser uma função decrescente e o movimento ele vai ser retrógrado, tá? Retrógrado. Retrógrado é o movimento que vai retornando para a origem. Então, movimento progressivo, avança, ganha posições, função crescente, velocidade tem que ser positiva, maior que zero. Movimento retrógrado, ele retorna para a origem, ele perde posições, a função é decrescente, por isso a retinha vai estar sempre inclinada para baixo, beleza? Mais uma vez, lembrando, velocidade, positiva ou negativa, sempre uma reta. Por quê? Porque a velocidade é constante, beleza? Quanto à aceleração, como eu falei para vocês, existem vários problemas que pedem para a gente fazer os três gráficos. A aceleração, o gráfico dela nunca vai mudar, porque independente da velocidade ser positiva, negativa, o gráfico da aceleração é sempre o mesmo. A velocidade vai ser zero, a aceleração vai ser zero, desculpa, e vai ser constante, tá? Então, a aceleração sendo igual a zero e constante, ela vai estar sempre no mesmo lugar, independente se a velocidade é positiva ou negativa. Ah, professor, mas a velocidade ela sendo positiva, ele não vai estar... Sim, a velocidade é positiva, ele está ganhando posições, mas ela não muda. Então, ele não tem aceleração, beleza? E a velocidade sendo negativa, ele também não perde, ele só volta posições. A velocidade continua sendo a mesma, tá? Então, essa questão positivo-negativo só vai indicar o sentido, tá? Então, aqui é para onde ele está indo. Para quem não se lembra, lá dos conceitos básicos de vetor, a gente tem módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho da seta, né? Direção é o eixo que ela pertence, que pode ser o eixo horizontal ou o eixo vertical, né? E o sentido é para onde ele está indo, certo? De onde para onde. Por exemplo, da direita para a esquerda, de cima para baixo e por aí vai. Então,
o sentido muda, mas o valor não. Então, uma outra questão que vários alunos já me perguntaram e a gente costuma sempre falar é em relação ao valor de módulo, tá? Quando a gente fala de valor de módulo, o módulo ele não leva em consideração o sinal, tá? Então, se você calculou lá a sua velocidade, deu -3, e na hora de responder ele pergunta o valor em módulo, você vai marcar a opção 3, tá? Lembrando que o módulo não vai considerar aí o valor sendo positivo ou negativo, isso aí vai ser só para a gente indicar o sentido. Então, se ele pede para você o módulo da velocidade, ele está pedindo para você esse valor, só que sem considerar esse sinal positivo ou negativo, certinho? Pode passar, por exemplo, 2, por favor? Mais 2 slides, isso. Beleza. Aí, pessoal, a gente começa a falar sobre... Aqui, esse exemplo eu trouxe já com o MRU. Como eu falei para vocês, essa nomenclatura ela vai aparecer bastante para vocês, por quê? É uma nomenclatura mais antiga, que ela falava movimento retilíneo uniforme. Hoje em dia a gente não costuma utilizar mais o R, justamente porque para caracterizar o movimento uniforme, a gente só precisa saber que esse movimento ele cumpre distâncias iguais em tempos iguais, certo? Então não há necessidade da gente ficar colocando que ele é retilíneo. Também o movimento uniforme, ele traz para a gente uma noção de velocidade já no sistema internacional. Esse problema em particular, ele não está no sistema internacional. Como eu sei isso? Porque se você observar o tempo aqui, ele está em horas, tá? E a nossa distância está em quilômetros. É usual no nosso dia a dia, a gente costuma trabalhar com quilômetro por hora, com quilômetro, mas no sistema internacional de unidades, o correto, o que a gente trabalha mesmo, é metros por segundo, tá? Para a velocidade, o tempo sempre em segundos e a distância sempre em metros, tá? O que é importante, então, a gente se lembrar? Ah, professor, lá no meu problema, ele pediu a resposta no sistema internacional. Então, o que eu vou fazer? Ele me deu tudo em quilômetro por hora. Você tem duas opções. Você pode executar o cálculo todo e, no final, você converter a velocidade, tá? Ou você pode, antes de começar a fazer, converter o tempo para segundos e a distância para metros. Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos, tá? Então, na hora que você for fazer a conversão, lembrar desse fator. E o quilômetro, lembra que o K sempre indica 1000 na física. Então, 1 quilômetro vai ser 1000 metros, beleza? Então, vamos passar para o exercício aí. Um móvel em MRU gasta 10 horas para percorrer 1.100 quilômetros, com a velocidade constante. Qual a distância percorrida após 3 horas da partida? Bom, pessoal, primeira coisa que você tem que notar aqui no nosso problema. Ele abre o problema falando que ele está em um movimento uniforme. Então, não teria necessidade dele falar que a velocidade é constante. Ele foi muito legal com vocês, ele deu 2 dicas. Caso ele não fale aqui para você que o movimento é uniforme, ele podia ter falado para você, um móvel gasta 10 horas para percorrer 1.100 quilômetros com uma velocidade constante. Falando isso, ele já está indicando para você que o movimento é uniforme. Lembrando que a característica principal do movimento uniforme é percorrer distâncias iguais em tempos iguais, certo? Então, essa distância que ele está percorrendo aí de 1.100 quilômetros em 10 horas no movimento uniforme, a gente precisa só, para conseguir resolver isso daí, da fórmula mais básica que a gente trabalhou ali na nossa função, que é a fórmula do ΔS sobre ΔT. Volta para mim nos slides do gráfico, por favor. Aqui, ó. Aqui ao canto você vai ver ela. Ó. V é igual a ΔS sobre ΔT. Lá no nosso probleminha eu coloquei S barra T porque a gente não tem uma variação de posição em si. Ali, o que eu fiz? Eu peguei o ΔS e já resolvi antes de colocar no meu problema. Você pode fazer isso? Claro. Você pode fazer o ΔS antes de colocar na conta. Isso vai facilitar que você fique com um cálculo mais organizado e vai fazer com que você evite erros. Porque qual o problema maior hoje que os alunos têm nas exatas?
os cálculos ficam muito desorganizados, ou então começa a calcular no início da folha, passa para o meio, passa para a metade, joga para cá, corta para o outro lado, e aí vai, não, tem que resolver isso aqui, tem que subtrair ali. Isso vai fazendo com que fique uma bagunça tão grande que o aluno não consegue mais identificar aonde ele está calculando. Aí, às vezes, ele começa a refazer uma linha que ele já tinha feito, e aí é um causador de muitos erros. Então, o que é bom a gente fazer? Manter sempre a organização. Para a gente manter a organização, é bom a gente ter alguns passos, ser um pouquinho metódico. Então, o que você faz? Primeiro calcula o ΔS separado, calcula o ΔT separado, depois você joga na fórmula sozinho. Por quê? Isso vai evitar para você de você ter um erro por causa de uma coisinha simples, tá? E também vai evitar para você de ter cálculos que dão muitas voltas ali. Como eu falei para vocês, nas exatas, o ideal é sempre você manter a organização. A organização vai te ajudar a resolver 90% dos seus problemas. Os outros 10% vai depender de você ler com atenção o enunciado, tá? Como eu falei para vocês, as dicas elas estão sempre no enunciado. Você viu lá que ele falou para você que o movimento é uniforme e ele falou para você que a velocidade é constante. Então, ele falou 2 vezes que o movimento é uniforme. Quando a gente fala de movimento uniforme, volta para mim um slide, por favor. Não, lá para o slide das fórmulas, por favor. Isso, exatamente. Quando você identificar que o movimento ele é uniforme, você vai se focar em 3 coisas. Como eu falei para você, velocidade constante. A aceleração é 0. Se a aceleração é 0 e a velocidade constante, a única fórmula que você tem para resolver é a fórmula do só sorvete, que é o S igual a S0 mais VT, e a fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média é só uma divisão, então ela é bem facinha de você resolver, não tem muito mistério. Então, identificou que o movimento é uniforme, aí você vai partir. Vou observar quais são as fórmulas que posso trabalhar aqui. Posso trabalhar com S igual a S0 mais VT e posso trabalhar com V é igual a ΔS sobre ΔT. Como a gente está trabalhando com fórmulas bem simples e equações de primeiro grau, pode voltar para o slide do exercício, por favor? Exemplo 2. Isso. Calma aí, gente. Enquanto o slide vai voltando aí, a gente vai repontuando algumas coisas. Como eu falei para vocês, você identificou que a questão, uma questão de movimento uniforme, você vai pensar nas características. Beleza. Descobriu quais são as características, você vai começar a identificar o que você precisa para resolver aquela questão, certo? Então, como ele falou aqui para você, ele te deu o tempo e ele te deu a distância, e ele fala que é uma velocidade constante, ele pergunta qual é a distância que vai ser percorrida após 3 horas da partida, certo? Então, o que eu fiz aqui? Primeiramente, eu utilizei a fórmula da velocidade média, certo? Então, V igual a ΔS sobre ΔT. Como eu falei para vocês, eu já resolvi a posição antes e o tempo antes. Nesse caso aqui, a gente não vai ter como resolver. Aqui no caso, como a gente não tem como resolver o S, porque o S é a incógnita que ele quer da gente, então a gente vai pegar e vai fazer a substituição aqui, ó, na velocidade. Velocidade aqui, ó, 1.100, né, dividido por 10. 1.100, lembrando que é o 1.100 quilômetros que ele falou para a gente, que é a posição. Certo? Então, 1.100 quilômetros dividido por 10, que são as 10 horas que ele gastou para conseguir fazer esse trajeto. 1.100 dividido por 10 dá 110 km por hora. Lembrando que eu falei para vocês, 110 km por hora, ele é o valor usual, mas não é o valor no sistema internacional, tá? Então, você tem que sempre ficar atento. Se o seu problema te pedir no sistema internacional, independente dos dados estarem em hora e em quilômetro, você tem que fazer a conversão. Lembrando que se você tiver em quilômetro por hora para converter para metros por segundo, basta que você pegue o valor de quilômetro por hora e divida por 3,6. Aí o valor vai ficar em metros por segundo. Se você tiver em metros por segundo e precisar passar para quilômetro por hora, é o caso, por exemplo, daqueles problemas que trazem para a gente a solução. Por exemplo, ele fala de um pardal que precisa de uma velocidade certa e aí ele fala em quilômetro por hora, aí sim você faz essa conversão. Lembrando que, se tiver em metros por segundo,
para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6, tá? Então, quando você está em quilômetro por hora, quer passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Quando você está em metros por segundo e quer passar para quilômetro por hora, aí sim você vai, quilômetro por hora para metro por segundo você divide e metro por segundo para quilômetro por hora você multiplica por 3,6. Aí, ali na equação, vocês vão ver que ele colocou o resultado para a gente. Ó. 110 é igual a S dividido por 3. Esse 110 que a gente descobriu é a velocidade média, certo? Então, essa velocidade média, como ela é a mesma durante todo o trajeto, eu posso utilizar ela, né, para encontrar a distância que ele andou. Isso por quê? Porque o meu movimento é um movimento uniforme, então a velocidade não vai variar. Sendo a velocidade constante, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a fórmula lá de velocidade média e igualei ela com os dois dados que eu já obtive, que foi a velocidade aqui, ó, de 110 e a posição, ela permanece agora como incógnita, tá vendo? Então, S, e o 3 é o valor que ele falou pra gente, que são as 3 horas da partida, certo? Essas 3 horas que ele utilizou no enunciado, eu coloquei aqui para a gente poder dividir. Lembrando que S é igual a S0 mais VT e V é igual a delta S sobre delta T. Esse S é igual a S0 mais VT, eu poderia utilizar aqui? Poderia. Só que o que acontece? Eu já estou trabalhando com a equação de velocidade. Você já está ali habituado, você já fez um cálculo com ela. Então, fica mais fácil a gente utilizar a mesma equação, só lembrando de substituir os valores. Aonde está a velocidade aqui, ó, eu vou entrar com o valor que eu descobri, 110 km por hora, correto? Isso porque ele não pediu que convertesse para o sistema internacional. Aqui, aonde está a posição, eu não vou fazer nenhuma substituição, porque ela é o valor que eu quero descobrir, ela é a minha incógnita. E o 3 aqui representa o tempo que ele deu para a gente, que foram as 3 horas do ponto de partida. 110, o 3 aqui ele está dividindo, então eu vou passar ele multiplicando, ou seja, ele vai inverter a operação, está numa divisão, passa para o outro lado, ele passa multiplicando, tá? Então, 110 vezes 3, 330 quilômetros, e a gente chega na solução do nosso problema aí. Pessoal, então, pontos importantes que a gente viu nesse problema. Primeiro, sempre que fala de posição, você vai precisar necessariamente utilizar a fórmula da função horária da posição? Não necessariamente. Vocês viram que aqui a gente utilizou uma fórmula de velocidade para resolver, mas sendo um movimento uniforme, você só vai ter 2 fórmulas que você vai precisar recorrer, tá? A primeira fórmula que você vai recorrer é a fórmula do S é igual a S0 mais VT. A segunda fórmula que você vai poder recorrer é a da velocidade média. Lembrando, delta S sobre delta T. Lembre-se sempre de fazer o delta S separado para evitar, também o delta T, claro, né? Para evitar de você bagunçar seus cálculos e poder cometer algum erro. Outra coisa importante que a gente viu aqui é o sistema internacional. Eu frisei para vocês o tempo inteiro que essa distância e esse tempo e essa velocidade, eles não estão no sistema internacional. É muito comum a gente pegar os problemas de vestibular, os problemas de PAS e Enem também, e eles estarem sempre no sistema internacional. Muitas vezes eles causam o erro no aluno fazendo essa pequena mudança. Às vezes ele te pede no sistema internacional, às vezes ele te pede com os dados que já tem. Então, o ideal é prestar sempre atenção, fique atento nos seus cálculos, fique atento ao enunciado que ele pede. Aqui a gente manteve os dados como eles estão, porque ele não requisitou que a gente calculasse ele no sistema internacional. Então, importante, sempre preste atenção no enunciado, leia com calma, tá? Organize seus cálculos e 90% dos seus problemas vai estar resolvido aí. O resto é matemática simples, multiplicação, divisão, tá? Então, preste sempre muita atenção nesses pontos. Eu queria agradecer a oportunidade à TV Justiça aqui, mandar um abraço especial para a diretora da minha escola, a Marilene, para o vice-diretor, o José Roberto, para a minha equipe de supervisão, a Keile e o Gabriel, e também para as nossas coordenadoras, a Cláudia e a Elaine. Um abraço especial para vocês também, todos os alunos que estão me assistindo, os meus alunos que são alunos presenciais e para os alunos que são
agora são também meus alunos via teleaula aí, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer dica, tem como colocar aquele primeiro slide para mim, o de apresentação que tem meu nome? Lá tem meu Instagram, eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem me seguir, quiser adicionar lá para perguntar alguma coisa, é só entrar em contato comigo, tá? Tem o Facebook também, Rafael S. Andrade no Facebook, e o Insta é @doomprofessor. Qualquer coisa, tiver alguma dúvida, vai lá, ou então procura as redes sociais do CEMEIT, eu também estou sempre lá, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. Agora a gente vai ter a aula de matemática com o professor Djalan. Antes disso, vou chamar o professor Toniel para ele finalizar com a gente aqui, tá bom? Excelente, excelente aula, professor. Professor Rafael, adoramos, parabéns, muito obrigado pela essa presença aqui nessa manhã conosco. Meu querido aluno, minha querida aluna, pois é o momento. Nós estamos com uma @Escola em Casa DF. Você acompanhou a aula do professor Rafael agora? Pois bem, dá uma olhadinha, corre lá no seu Twitter, manda lá assim, Twitter, @Escola em Casa DF, manda as perguntas. O professor Rafael vai ficar conosco direitinho por aqui, nos bastidores, e vai procurando responder algumas perguntas para vocês. E você, na próxima aula, agora que está aqui também acontecendo, já, segura a onda aí. Nós vamos estar também já com o nosso @Escola em Casa totalmente pronto aí para você. Escola em Casa DF, tá? Só colocar e twittar pra gente. Então tá chegando o momento de mais uma aula conosco. Beleza, pessoal? Segurei que nós estamos só preparando já, próxima aula acontecendo. Beleza? Até mais, pessoal.